Olá, curiosos por mistérios, bem-vindos aos segredos do inexplicável. Todos sabem que uma rocha gigante do espaço atingiu o planeta milhões de anos atrás e extinguiu os dinossauros. Agora, com tecnologia avançada, pesquisadores conseguiram criar uma nova linha do tempo mostrando o que realmente aconteceu. E não só isso, eles acham que sabem de onde veio o gigante asteroide. Será que a Terra é o alvo de outra enorme rocha espacial? E seríamos capazes de sobreviver? Você ficará surpreso, e provavelmente chocado, com o que os astrônomos da NASA descobriram recentemente. Então, prepare-se para experimentar o desastre que quase acabou com a vida na Terra. O impacto do gigante asteroide nas águas rasas do Golfo do México, há 65 milhões de anos, já foi terrível. Mas, em seguida, uma série de desastres adicionais ocorreram. Rochas caíram do céu, incêndios florestais foram acesos e tsunamis inundaram costas distantes. Os pesquisadores descobriram que o primeiro dia do Cenozoico foi repleto de cataclismos e divulgaram um novo registro deste dia de caos nas Proceedings of the National Academy of Sciences. A linha do tempo deles foi desenvolvida usando fotografia de alta resolução, microscopia, imagens de tomografia computadorizada e medições magnéticas de centenas de pés de rocha sedimentar recentemente recuperada de Chicxulub, uma das maiores crateras de impacto na Terra, e tudo começou assim. Imagine que você estava em algum lugar na América do Norte, há cerca de 65 milhões de anos, quando os dinossauros dominavam a Terra, olhando para o céu noturno. Você provavelmente veria o que parecia ser uma estrela brilhante ao longe. Mas, se você observasse essa luz peculiar por uma hora ou duas, o objeto pareceria crescer em brilho, mas quase não se mover. O que você estaria vendo não era uma estrela, mas um enorme asteroide, entre 11 a 80 km de largura, em um curso direto de interceptação com a Terra a 72.420 km por hora. Horas depois, o asteroide atravessa a atmosfera terrestre, indo diretamente para onde hoje é a Península de Yucatán. Em impactos dessa velocidade, a atmosfera da Terra age como água. Rochas espaciais menores, chamadas meteoros, atingem a atmosfera como se fossem pedrinhas jogadas em um lago e desaceleram rapidamente em altas altitudes, queimando devido ao atrito com a atmosfera, enquanto alguns pedaços maiores de rocha sobrevivem e caem na Terra. Mas o asteroide do tamanho de uma montanha, Chicxulub, atinge nossa atmosfera como uma rocha jogada em uma poça d'água. Ele mantém sua velocidade e atravessa toda a atmosfera em apenas 3 segundos. O asteroide passa sobre a América Central, emitindo o maior estrondo sônico de todos, que quebraria tímpanos em todos os continentes. Os dinossauros provavelmente estavam aterrorizados e correndo em todas as direções, sem ideia do que estava para acontecer, mas se algum animal estivesse perto o suficiente para ver o asteroide, ele teria sido instantaneamente vaporizado em minutos. De fato, exceto por tartarugas marinhas e crocodilos, nenhum animal de 4 patas maior que 25 quilos sobreviveria. A rocha espacial do tamanho de uma montanha cai tão rapidamente que o ar em si não pode escapar. Sob intensa compressão, o ar aquece a milhares de graus quase instantaneamente. Antes mesmo de o asteroide atingir, o ar comprimido superaquecido vaporiza grande parte do mar raso que cobre Yucatán. Milissegundos depois, a rocha atravessa o que restou e colide com o leito rochoso. Nesse momento, uma reação em cadeia de eventos ocorre. O asteroide impactante exerce tanta pressão na Terra que solo e rocha fluem como fluidos. O movimento de vai-vem da Terra é como o duplo respingo de alguém fazendo um canhão em uma piscina. O respingo inicial em todas as direções é seguido por um respingo vertical retardado quando a cavidade criada pelo asteroide retorna à superfície. A primeira parede de terra lançada para fora no momento do impacto tem mais de 32 km de altura. O buraco do impacto quase rompe o manto da Terra, e quando a cavidade retorna para formar o respingo vertical retardado, a Terra se eleva a mais de 1.600 km por hora, atingindo alturas maiores que o Monte Everest. Dentro de minutos, essa montanha de detritos quase colapsa completamente em uma série de explosões secundárias, deixando para trás um monte menor chamado de Anel de Pico da Cratera. No mesmo momento em que o asteroide atinge Yucatán e aplica sua pressão ao leito rochoso, ele converte a energia cinética de uma rocha de 7,5 bilhões de toneladas, viajando a 16 km por segundo, em calor escaldante em um instante.
O impactador Chicxulub libera aproximadamente 1 septilhão e 300 sextilhões de quilojoules de energia. Mais energia do que 1 bilhão de bombas atômicas de Hiroshima. A energia cinética transferida pelo asteroide ao solo, rocha e ar excita as moléculas a temperaturas muito mais quentes que a superfície do Sol. O calor arranca elétrons dos átomos, ionizando o ar em uma bola de fogo expansiva de plasma, com mais de 10.000 graus, turboalimentada com rocha vaporizada que é lançada a velocidades hipersônicas. O ar aquecido, rapidamente expansivo e a conversão quase instantânea da Terra em gás, combinados com a própria onda de choque do impacto, formam uma onda de choque maciça, expandindo-se para fora mais de 1.600 km por hora. Se esse asteroide atingisse o mesmo local hoje, a onda de choque vaporizar você no Texas, ensurdecer você em Nova York e estourar janelas em Buenos Aires. O impactador Chicxulub ressoa na Terra como um sino. Ondas na crosta terrestre irradiam do local do impacto a 4 km por segundo. Essas ondas desencadeiam terremotos em falhas geológicas em todos os continentes. Se você estivesse do outro lado do mundo, sentiria a Terra tremer 30 minutos após o impacto. O impacto desencadeia tsunamis tão altos quanto arranha-céus. Os primeiros deles atingem as costas do Golfo dentro de 1 hora. Ondas que variam de 600 a talvez 1.000 pés de altura atingem o que hoje é o México e o sul dos Estados Unidos e inundam dezenas de quilômetros para o interior. As ondas invertem temporariamente o fluxo dos rios, subindo os leitos dos rios como marés de 30 pés. Tsunamis atingem a costa leste dos Estados Unidos, e 6 horas após o impacto, atingem o máximo de 600 pés de altura que atingem a Europa, África e costas do Mediterrâneo. Dentro de 15 horas do impacto, ondas chegam a todas as costas do planeta. Dependendo da topografia local, o oceano varre tudo em seu caminho e suga de volta para o mar quando as águas finalmente recuam. Já parece um Armagedon, mas mais desastres estão a caminho. Quando a grande rocha atinge, seu respingo representa 25 trilhões de toneladas de terra que lança em trajetórias balísticas, algumas a velocidades que excedem a velocidade de escape da Terra. Essas rochas saíram do campo gravitacional da Terra para orbitar o Sol, e algum desse material provavelmente alcançou a Lua. Mas a maioria dos detritos ejetados retornou à Terra dentro de 1 hora. Esses pedaços de vidro, chamados tectitos, alguns tão grandes quanto ônibus, mas a maioria do tamanho de bolinhas de gude, bombardeiam a Terra a velocidades que variam de 160 a 320 km por hora em quantidades letais. Independentemente de onde estivessem os dinossauros restantes na Terra, eles foram atingidos por essa chuva de granizo ardente. Mas essas balas de vidro não precisavam atingir os dinossauros para serem fatais. Enquanto esses tectitos caem, seu atrito com a atmosfera emite radiação térmica suficiente para incendiar o planeta inteiro. Por algumas estimativas, o calor combinado das brasas que retornam aquece o planeta ao equivalente a um forno ajustado para grelhar. A maioria das árvores do mundo queima, o que talvez explique por que as únicas espécies de pássaros que sobreviveram ao impacto foram aquelas que nidificavam no chão. Dos poucos animais terrestres maiores a evitar a extinção, quase todos têm algum meio de escapar do calor. Eles poderiam se intocar, como pequenos mamíferos, cobras e lagartos, ou escapar para a água, como crocodilos ou tartarugas. Mesmo que os pobres dinossauros estivessem do outro lado do mundo, eles teriam que encontrar proteção contra a explosão inicial de calor. Em um último golpe de sorte terrível para os dinossauros, Chicxulub atinge uma área rica em óleo e enxofre. O impacto ejeta 100 bilhões de toneladas de enxofre vaporizado e 30.000 quatrilhões de galões de água na atmosfera, que então se condensa em nuvens massivas de tempestades e cai de volta como torrentes de chuva ácida que acidificaram os oceanos. Nas latitudes mais altas, tempestades de neve em escala continental depositam dezenas de pés de neve por dia. Mas o dilúvio global não dura muito, porque além de água, Chicxulub vaporiza e ejeta explosivamente 150 estádios de futebol cheios de óleo do leito rochoso de Yucatán. Esse óleo condensa na estratosfera como uma camada de fuligem negra cobrindo a Terra como uma camada de tinta preta. Ao contrário do enxofre e da fumaça de incêndios florestais, o carbono circula bem acima da camada de nuvens, impedindo que chova de volta. E isso se torna outro grande problema. A camada de fuligem permanece na atmosfera,
reduzindo a quantidade de luz solar que chega à superfície da Terra em 90% por pelo menos 2 a 3 anos. O calor inicial semelhante a um forno trazido pelos tectitos que retornam é seguido por um congelamento profundo e duradouro. As temperaturas globais caem em média quase 50 graus. Os únicos lugares na Terra a evitar esse congelamento profundo são Madagascar, Índia e Indonésia, que eram ilhas tropicais durante esse tempo. No frio global, a evaporação quase cessa, diminuindo a chuva em 80%. Quase todos os pontos na Terra fora dessas ilhas tropicais se transformam em desertos. De onde veio essa rocha gigante, e a outra por aí vindo em nossa direção? Pesquisadores usando um supercomputador estudaram a evolução de asteroides usando dados de asteroides conhecidos. A dupla Avi Loeb e Amir Siraj sugeriu que o asteroide Chicxulub provavelmente se originou da nuvem de Oort, uma esfera de detritos na borda do Sistema Solar. Poderia ter sido um cometa muito maior que foi desviado pelo campo gravitacional de Júpiter e enviado perto do Sol, onde se quebrou em vários pedaços. Esses fragmentos podem cruzar a órbita da Terra e atingir o planeta uma vez a cada 250 a 730 milhões de anos. A julgar por este estudo, não é uma questão de se poderíamos ser atingidos por outra rocha gigante do espaço, mas quando? No sábado, 11 de dezembro de 2021, a NASA revelou que um asteroide de 330 metros chamado 4660 Nereus passou a cerca de 3,8 milhões de quilômetros da Terra a uma velocidade de 6,5 km por segundo. Embora você possa não achar que isso é muito perto, qualquer pequena mudança em sua órbita poderia colocá-lo em um curso direto conosco e colidir com a Terra no futuro. Astrônomos estão rastreando esta rocha potencialmente perigosa e dizem que ela chegará a 1,1 milhão de quilômetros da Terra no Dia dos Namorados de 2060. Compre suas flores e faça suas propostas de casamento cedo, só por precaução. Lembre-se de que o asteroide que causou a explosão de Chelyabinsk na Rússia em 2013 tinha apenas 20 metros de tamanho. Parar um asteroide de 10 km de largura ou maior acelerando em direção ao planeta a mais de 72 mil km por segundo exigirá muito mais do que uma pequena espaçonave impactando. Talvez o mundo precise tentar armas nucleares, como no filme Armageddon. Quais são as suas opiniões? Compartilhe seus pensamentos na seção de comentários abaixo e não se esqueça de se inscrever no Segredos do Inexplicável para as últimas revelações sobre mistérios. Ative o sininho para ficar atualizado e vamos continuar explorando juntos!